Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 12 de agosto de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos alguns ataques interessantes aqui, né? Primeiro, as Russetes estão todas apavoradas porque teve um incêndio aqui na usina nuclear de Zaporizhia. Aí já estão falando, tá vendo? Acabou o mundo, a usina nuclear tá pegando fogo e não sei o que lá. Uma besteira, os russos botaram fogo numa torre de resfriamento que tem da usina aqui. Certamente foi uma provocação, tá? Foi de propósito isso daí, do tipo para dizer para os ucranianos, olha só, se vocês pegarem a usina nuclear de Kursk, a gente tá com a usina nuclear de vocês aqui na mão também, a gente pode fazer alguma coisa ruim e não sei o que lá, nós somos maus, né? Aquela coisa assim, mas não teve nenhum risco na usina em si. O resfriador é uma parte da usina que só é usada quando a usina está em funcionamento, e a usina de Zaporizhia está desligada já há vários meses, né? Já está no estado de cold shutdown, que eles chamam, ou seja, não está gerando energia, então os resfriadores não estão sendo usados, né? É lógico, esse incêndio vai causar danos, tá? Isso vai custar para a Ucrânia depois para recuperar, mas não é algo que bote em risco a própria usina nuclear aqui, né? Também tivemos um ataque ucraniano contra uma base aérea russa aqui em Moscou, tá? A base aérea em que ficam os aviões que o Putin usa em caso de guerra nuclear, né? O que seria o equivalente ao America Force One e coisa e tal. Foi a base atacada aqui. A gente não sabe qual era o objetivo dos ucranianos, se eram esses aviões, se era alguma outra coisa que tinha ali. Mas teve um grande ataque, muitas explosões reportadas aqui em Moscou, ataque com drone, um ataque massivo mesmo de ontem para hoje, né? E, bom, falando lógico sobre a questão aqui em Kursk, a gente tem mais avanços ucranianos, vocês podem ver agora o mapa já não tem mais vergonha de dizer que Sudzha é ucraniana, a gente sabe que já estava na mão dos ucranianos já há vários dias, mas os russos ainda falavam que estavam fazendo contra-ataque, não sei o que lá, que estavam tentando retomar a cidade, então o pessoal deixava Sudzha numa zona cinza ali, né, mas agora não está mais, já está claramente na mão dos ucranianos, e os ucranianos avançaram bem aqui para o sul, tá, inclusive aqui em Giri, em direção a Belitsa, né? Ou seja, realmente um avanço grande dos ucranianos aqui na direção sul aqui, e também aqui no norte. Aqui é a linha de frente, é aqui que está tendo os combates aqui na região de Kursk, né? Então dá para ver que é muito maior do que a área que já está confirmada como controlada pelos ucranianos, né? As tropas ucranianas já avançaram muito mais aqui, né? Enfim, a gente continua com o mesmo problema, que os ucranianos não falam nada sobre a região, e os russos também agora não estão falando nada porque foram proibidos pelo Ministério da Defesa, mas a gente tem algumas dicas, tem algumas imagens para mostrar os avanços ucranianos aqui nessa região, né? E vamos dar uma analisada também, porque hoje saiu um vídeo do Reporting from Ukraine falando sobre como foi a tática ucraniana para fazer essa ofensiva, realmente bem interessante o vídeo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Antes de mais nada, vamos falar então sobre o incêndio na usina nuclear de Zaporizhia, né? O pessoal, tinha gente aqui no Brasil falando, não, que acabou o mundo, Terceira Guerra Mundial, não sei o que lá, os russetes ficarem polvorosos. É lógico que isso aqui é contra-informação, não tem nada. Foi feito de propósito, tá? Foi uma provocação russa, não tenha dúvida, né? Aqui, ó, o exército russo botou fogo em um grande número de pneus que estavam ali na torre de resfriamento da usina de Zaporizhia, né? Esse objeto que vocês estão vendo aqui é a torre de resfriamento. Isso daqui não é o reator nuclear, tá? Isso aqui é a torre de resfriamento. O reator nuclear funciona com o combustível nuclear aquecendo a água, né? E aí a água no circuito primário, ela aquece uma segunda fonte de água, que é o circuito secundário, e aí esse circuito secundário aciona a turbina, e lógico, depois isso tem que ser resfriado, né? Esse negócio todo tem que ser resfriado. Então, isso, quando a usina está em funcionamento, a água sai da turbina, passa por isso daqui, para justamente resfriar, é um ponto de resfriamento. A fumaça branca que normalmente sai desse tipo de estrutura aqui em usinas nucleares é vapor d'água. Por isso que muitas vezes você nem vê, porque é um vapor d'água, né, transparente, coisa e tal. Quando você vê é branco, é vapor d'água, não é poluição, né? Usinas nucleares são extremamente verdes, né, são extremamente não poluidoras, né? Enfim, agora, o que está acontecendo aqui? O pessoal estava dizendo que foram pneus de carro colocados aqui. A gente vai ver que tem gente dizendo que não, que essas torres de resfriamento, por dentro, elas têm uma estrutura plástica, né? Porque a ideia ali é a água que chega quente,
e você quer resfriar a água, então tem uma espécie de algumas placas plásticas ali para a água passar e resfriar nesse processo, né? Então é isso daí que pode ter pegado fogo, ou seja, certamente os russos botaram fogo nisso daí, né? Então tá aqui a usina pegando fogo, mas de novo, essas coisas aqui são os resfriadores, não são os reatores, não tem risco nenhum isso daqui. E os resfriadores não estão funcionando porque a usina está desligada nesse momento, já está desligada há muitos meses, há quase um ano já, que a usina foi totalmente desligada, foi colocada no estado de cold shutdown, em que ela não gera energia, não tem nada funcionando. Ainda tem um material radioativo lá dentro da usina, né? Ainda tem algum risco, mas é um risco muito baixo porque ela não está operando. Então essa daqui é a imagem, mas de novo, não tem nenhum risco nisso daí. Fizeram medições e não chegaram a problema algum, né? O Serviço de Emergência da Ucrânia, no meio-dia do dia de hoje, dia 12, diz que não houve detecção de mudança de radiação na usina nuclear de Zaporizhia, ou seja, não tem nenhuma mudança ali, né? Para vocês terem uma ideia, essa área aqui, ó, é onde ficam os reatores. Ó, essa área aqui são 6 reatores dessa usina. Essa é a maior usina nuclear da Europa, tá? Ela só é superada por usinas na China e nos Estados Unidos. Então, 6 reatores, aqui são os reatores, isso aqui que são os reatores, esse prédio não teve nada, o que pegou fogo foram essas torres de resfriamento que ficam aqui embaixo, ó, bem longe, inclusive do lugar onde ficam os reatores, né? Então, em momento algum teve risco algum e coisa e tal. Agora, é lógico que isso foi uma provocação dos russos, né? Eles botaram fogo de propósito ali, por quê? Para tentar chamar atenção para o fato que os ucranianos estão quase conquistando a usina nuclear de Kursk, e daí eles estão dizendo, não, olha só, a gente está com uma usina de vocês aqui, se vocês fizerem merda lá, a gente faz merda aqui, coisa e tal, né? Mas enfim, não acredito que eles vão fazer nada, porque eles estão aqui, né? Ou seja, vão fazer o quê? Se fizerem alguma besteira aqui na usina, vai ter muita tropa russa também, vai ter muito russo que vai acabar sofrendo do mesmo jeito, né? Então não vão fazer nada aqui também. E, de novo, a usina está desligada, não está funcionando, o risco... Sempre existe risco, sempre tem alguma coisa de perigo ali, mas o risco é mínimo ali na usina de Zaporizhia, né? Os próprios russos que estão controlando a usina falaram nessa manhã que não há ameaça na usina nuclear de Zaporizhia, que eles estão ocupando ilegalmente e temporariamente. Agora, porém, a torre de resfriamento da usina queimou totalmente depois de um ataque de drone, segundo eles disseram, né? Lógico que não foi ataque de drone, lógico que eles que botaram fogo ali, né? Mas por que a Ucrânia atacar com drone uma torre de resfriamento? Não tem lógica nenhuma, né? O mais provável é que a torre de resfriamento foi botada em fogo pelos invasores russos, justamente para dar um recado, né? O desespero desse pessoal é que está prevalecendo. Veja, isso não é uma coisa sem dano, não, tá? Essas torres de resfriamento são estruturas grandes pra caramba. Quem já esteve perto de uma usina nuclear sabe como é que é. Isso é grande pra caramba. E certamente ficou comprometido pelo fogo, ou seja, é possível que para ligar a usina de Zaporizhia novamente, antes disso essa torre pode ter que ser reconstruída, pode ter que ser demolida e reconstruída, um prejuízo enorme, né? Seria até uma maneira dos russos causarem mais danos para a Ucrânia, né? Porque essa usina é ucraniana, né? Enfim, mas de qualquer forma, em termos de risco nuclear, isso não existe, não tem nenhum risco aqui, né? Bom, aqui o pessoal está lembrando aqui, ó, que o pessoal que está falando, está mostrando um outro caso de uma outra usina que pegou fogo no resfriador. Então o que ele está dizendo aqui é que não precisa ter sido pneu que eles botaram ali não, né? Ele está explicando aqui que tem vários plásticos que tem ali e justamente você costuma... pode acontecer de pegar fogo nisso e causar esse tipo de problema, né? Bom, os ucranianos fizeram de fato um ataque com drones, mas não foi na usina deles mesmo, nós não seriam idiotas de fazer isso. Foi um ataque em Moscou, na base aérea de Chkalovsk, no subúrbio de Moscou. Aqui, eu vou tocar para vocês um pouco, só dá para ouvir coisa, tá? Não dá para ver nada nesse vídeo aqui. E também só dá para ouvir que eles estão tentando derrubar um drone, né? Esse tiro é tipicamente arma pequena tentando derrubar drone. Não se sabe se conseguiram, não mostraram aqui o final, mas segundo tem depoimento de pessoas ali, houve explosões sim, tá? Houve grandes explosões. Vamos ver esse outro vídeo aqui.
Não. Ебать. Aqui tem o som de uma explosão, né? O outro só tinha coisa de metralhadora de tiro. Mesma coisa esse daqui que a gente já viu. Ou seja, houve o ataque, a gente não sabe se foi atingido alguma coisa, o que foi atingido. Segundo o Ministério da Defesa russo, ele diz que derrubou todos os 18 drones que apareceram nas regiões de Voronezh, Kursk, Belgorod, Graivoron, não sei o que lá. Mas isso eles sempre falam mesmo, né? E não quer dizer nada no final das contas. Essa base de Chkalovsky é justamente onde fica os Il-80, né? Que são os aviões russos do dia do juízo final, né? Que seria os aviões usados pelo Putin em caso de um ataque nuclear e coisa e tal. E foi isso que foi atingido tentaram atingir, foi isso, né? A gente não sabe se atingiu alguma coisa, não sabe se teve sucesso, não sabe qual era o alvo, porque, ok, essa base aérea tem esses aviões aqui, mas tem mais aviões também, tem outras coisas ali, né? Os ucranianos têm feito ataques contra bases aéreas visando justamente depósitos de munição, que são usados contra os próprios ucranianos. Então, não sabemos qual foi o alvo nessa base aérea lá de Moscou que foi atingida de ontem para hoje. Mas que teve coisa ali, teve, né? Bom, uma outra informação interessante é sobre a península de Kimburne, né? A bandeira ucraniana ainda está lá, ó. Aqui está dizendo que essa gravação foi feita no dia 11 de agosto. Vocês lembram, no dia 9 de agosto, os ucranianos fizeram uma operação aqui na península de Kimburne, destruíram tropas russas, equipamento russo que tinha aqui, e aparentemente 2 dias depois, e botaram a bandeira ucraniana, e 2 dias depois a bandeira ucraniana ainda está lá, o que significa que os russos não voltaram, né? Qual que é a ideia aqui? Os russos realmente fugiram, abandonaram a península de Kimburne? Né? Não sabemos o que é. Essa península, para quem não sabe, fica nesse ponto aqui, ó. É essa península aqui, esse ponto aqui mais próximo de Oshariv, justamente aqui perto da Ucrânia, deve ser em algum lugar por aqui que os ucranianos fizeram, e existe uma visão de que talvez esse seja o melhor lugar para uma contraofensiva ucraniana aqui ao sul de Kherson, né? Os ucranianos fariam um desembarque anfíbio por aqui e colocariam um grande número de tropas aqui. Essa península é uma área que é uma reserva ambiental, né? Diz que é muito bonito lá, tem umas imagens realmente muito bonitas, a região cheia de lagos, areais e coisa e tal, né? E poucas cidades, tem algumas poucos vilarejos aqui, mas pouca coisa, né? E aí seria o ideal para os ucranianos fazerem uma ofensiva, porque justamente seria o ponto menos defendido aqui dessa área ao sul de Kherson aqui, e a partir daqui eles poderiam fazer a ofensiva e retomar essa parte sul aqui de Kherson. Esse é o plano ucraniano, a gente não sabe, né? Agora o fato é, lá nessa península, que esse ataque que foi feito pelos ucranianos há 2 dias atrás, com barcos, conseguiu botar uma bandeira e os russos não tiraram até agora a bandeira, ou seja, durou mais tempo, tem pouca tropa russa lá no mínimo, né? Tá aqui ó, a tradução do que o cara tá falando. Hoje é dia 11 de agosto, ou seja, isso foi gravado no dia de ontem, e a bandeira ucraniana está presente na península de Kimburne. Os ucranianos também fizeram um ataque em Kakhovka. A gente já tinha falado sobre esse ataque em Kakhovka, a gente sabia que ele aconteceu, mas não tínhamos imagens, né? Agora a gente tem imagem, parece que foi o Yacht Club de Kakhovka, em Kherson, que foi atingido por uma bomba ucraniana. Segundo eles estão dizendo, havia um posto de controle dos russos aqui e não existe mais, né? O local foi totalmente destruído. Kakhovka é um pouco mais aqui para cima, nessa região aqui, ó, Kakhovka. Então é justamente esse fronte sul aqui que não dá para descartar que seja um ponto central, né? Como a gente já falou em outros vídeos, existem pessoas dizendo que toda essa confusão que os ucranianos estão arrumando aqui em Kursk é justamente para distrair os russos, tirar a gente daqui. O objetivo dos ucranianos seria avançar aqui no sul de Kherson, inclusive para liberar a Crimeia, né? Faria muito mais sentido do ponto de vista dos ucranianos. É isso que está acontecendo, não sabemos o que está acontecendo. Vamos aguardar para ter mais informações sobre isso daí, né? Mas a bandeirinha está ali em Kimburne e tem ações ucranianas ali na margem esquerda, né? Bom, vamos falar então sobre Kursk, né? Kursk, os ucranianos continuam avançando, está aqui um soldado ucraniano queimando uma bandeira comunista, né? Lembrando que os russos, embora teoricamente, né, a Rússia se diga não ser mais comunista hoje em dia, ela ainda tem muitas características do regime soviético, né? E os próprios russos são muito orgulhosos do passado da União Soviética, do comunismo e coisa e tal. Nessa guerra se vê muitos russos com bandeiras da União Soviética, bandeiras do comunismo e coisa e tal.
Enfim, olha só que coisa, né? Os ucranianos aqui destruindo o comunismo lá em Kursk. Olha que lindo. Bom, falando sobre georreferenciamento, essas áreas aqui, essas bolinhas azuis aqui, é justamente pontos de georreferenciamento em que a pessoa conseguiu informações, conseguiu uma imagem de drone ou de satélite mostrando tropas, e aí você tem aqui confrontos e locais em que você vê ucranianos, né? Então aqui você confirma essa região aqui. Tem visões de ucranianos aqui em alguns pontos aqui, né, onde estão essas bolinhas azuis aqui, mas ainda não de forma definitiva, né? E por outro lado, aqui você tem já as marcações definitivas. Então aqui dá para ver a região já controlada pelos ucranianos. Aqui eles estão chegando em Levchino, nessa região aqui. Aqui do lado de cá eles estão em Giri, e aqui é uma coisa que eu acho interessante aqui ele mostrar aqui, ó, por quê? Repara como é que ele faz essa volta aqui para chegar em Giri, né? Ninguém sabe como que os ucranianos estão em Giri, a verdade é essa. Foram vistos aqui em Giri, mas eles podem ter vindo de cá, eles podem ter chegado aqui e andado em direção ao sul. A gente sabe que eles estão mais avançados do que o que está mostrado nesse mapa aqui, podem ter chegado aqui em Giri. Mas a imagem do tanque mostra ele andando de sudeste em direção a noroeste. Ou seja, o tanque está andando nessa direção aqui. Daí algumas pessoas estão especulando que os ucranianos têm uma nova frente aqui, chegaram em Giri e estão tentando se encontrar com essa frente aqui, né? Mas a gente não sabe, a verdade é essa, né? Bom, aqui em Snagost já teriam avançado mais até Krasnutibrosk. Certamente eu falei errado o nome dessa cidade, tá, gente? Eu tento pronunciar o mais correto possível, mas enfim. Então os ucranianos estão avançando aqui, também estão aqui chegando próximo de Korenevo. Korenevo é a principal cidade dessa parte aqui, né? A principal cidade da região como um todo é Sudzha, né? Sudzha já está tomada pelos ucranianos. Depois de Sudzha, a outra é Korenevo, essa cidade aqui, que é uma cidade relativamente grande também, aqui, muito maior que esses outros vilarejos que já foram tomados, e os ucranianos claramente estão fazendo um cerco na cidade, ou seja, eles estão avançando aqui pelo sul, para justamente pegar esses vilarejos ao sul aqui, também estão atacando diretamente e também estão vindo pelo norte aqui. Ou seja, Korenevo muito em breve vai acabar sendo perdida pelos russos também. Aqui ao sul, né, eles estão falando aqui que os ucranianos já têm Plehovo, já avançaram aqui em Plehovo. Ontem a gente tinha falado de Uevo, né, Guevo, aqui, mas já está em Plehovo agora. Enfim, já tem avanço ucraniano aqui também. A gente vai ver mais mapas aqui de controle ucraniano. Lembrando que no final das contas, isso já tem 600 quilômetros quadrados com alta confiança que já estão em poder dos ucranianos, né? Lembrando para vocês que a área invadida pelos russos em Kharkiv é de 150 quilômetros quadrados, então já é muito maior que a área tomada pelos russos em Kharkiv, essa incursão ucraniana aqui em Kursk, né? Olha só, a situação em Giri, né? Giri é essa cidadezinha aqui, como vocês podem ver aqui, essa cidadezinha aqui é uma cidade pequena, tá? Um vilarejozinho que está aqui. Mas aí a grande questão é a seguinte, tropas ucranianas foram vistas aqui. E ninguém sabe como é que essas tropas apareceram, né? Elas podem ser uma tropa que avançou mais aqui do resto. Plehovo está aqui, segundo esse mapa aqui, já tomou Ulanok e Bork, então pode ser que eles tenham chegado aqui em Giri também, né? Mas tem gente falando que, na verdade, eles pegaram essa estrada aqui, ó. Tá vendo que tem uma estrada aqui, ó? A 38H 598. Eles teriam atravessado a fronteira aqui nessas cidadezinhas aqui e teriam avançado até Giri aqui. Por quê? Porque esse tanque foi visto avançando de Giri para Belitsia, ou seja, ele foi andando nessa direção aqui, é o que está sendo mostrado aqui. Tá vendo esse vídeo aqui, ó? Кресты, все нормально. Пошел в сторону белой, в сторону Белицы, пошел. Кресты, все как надо. Хуярит как надо, крупнокалиберный пулемет. Tá o russo reclamando aqui, né? Mas tá aqui o tanque, o blindado ucraniano. Isso aqui não parece ser um tanque, não. Isso aqui parece ser um blindado de transporte de tropas, mas de qualquer forma tá andando aqui de forma meio que impune no meio do território russo, né? E isso que está deixando o pessoal encucado, porque
tá aqui em Giri. Mas como, né? Porque os ucranianos ainda estão avançando aqui nessa região aqui. Será que já chegaram aqui em Giri? E por que ele estaria avançando em direção a Belícia, né? Ou seja, qual a lógica disso daí, né? O pessoal fez a geolocalização aqui e dá para ver aqui especificamente que é realmente nessa estrada aqui entre Giri e Belícia. O ponto de vista, né, o point of view do cara tá aqui e ele tá olhando para cá e o tanque tá passando nessa estrada aqui, nessa direção, né? Então, justamente fizeram a geolocalização bacaninha aqui e é isso mesmo. Agora, como? Aí que tá a grande dúvida do pessoal. Se o pessoal entrou de novo, teve um outro avanço aqui por esse lado, ou se na verdade foi esse pessoal que chegou do lado de cá e agora está tentando tomar Belícia. Belícia também é uma cidade pequenininha, tá? Também é vilarejo, né? Enfim, essas são as dúvidas que a gente tem, porque os ucranianos não vão falar, evidentemente. Falar qualquer coisa daria ajuda para os russos nesse caso, né? Então fica a dúvida aí, vamos ter que aguardar para ver as novas informações. Bom, as operações em Belgorod também continuam, tá? O governador de Belgorod anunciou a evacuação de novas vilas ali na fronteira com a Ucrânia por temor disso daqui, né? Aqui a gente vê também algumas operações aqui. Esse vilarejo que o governador de Belgorod mandou evacuar é esse vilarejo aqui, ó. Repara, aqui é a fronteira de Kursk com Belgorod, né? E como eu falei para vocês, os ucranianos estão aqui vindo nessa direção, então tem alguma coisa estranha, né? Aqui foi decretada a evacuação também, aqui nesse vilarejo aqui de Kursk, Belaia, né, que é um vilarejo maior, uma cidadezinha um pouquinho maior, então Belaia está sendo evacuada, essa cidade aqui também está sendo, ou seja, tudo indica que existe sim alguma coisa ucraniana nessa região aqui avançando. A gente não tem informação porque os ucranianos não falam, os russos também não podem falar agora por proibição do Ministério da Defesa russo, né? Uma outra localidade que o pessoal está com dificuldade de entender como é que é a posição ucraniana aqui é em Juravli. Juravli fica a leste de Korenevo, então vamos dar uma olhada aqui, é nessa posição aqui. Korenevo, como a gente falou, é a cidade, é a próxima cidade que os ucranianos vão tomar certamente. Juravli. É isso aí, Juravli. É uma cidade, é um vilarejo bem pequenininho, mas segundo estão dizendo aqui, já está na mão dos ucranianos, né? Então repara que os ucranianos já ultrapassaram esse córregozinho aqui, esse riozinho que tem aqui. Provavelmente já tomaram essas cidades aqui também, mas o pessoal está com dificuldade de entender como que eles chegaram aqui, porque também tem ucraniano aqui, ó. Então eles vieram por cima e tomaram aqui, pode ter sido. Vieram por baixo aqui, tomaram aqui, também pode ter sido, né? Repara como é que é difícil entender isso daqui, e faz sentido, isso é o chamado fog da guerra, né? A neblina da guerra. Aqui eles estão imaginando que veio pelo sul e tomou aqui, mas repara como é que fica um negócio complexo, né? De você calcular aqui exatamente aonde. Aqui mostra uma imagem de drone atingindo alguns blindados. Não está claro para mim se isso daqui são imagens de drones russos atingindo blindados ucranianos ou ucranianos atingindo blindados russos. Mas o fato é que mostra que já estariam os ucranianos ali em Juravli, que fica naquela região, né? Eles estão dizendo aqui que é provável que Kremanoi e Kalinov também tenham caído. Kremanoi e Kalinov seriam justamente essas cidadezinhas aqui perto, que justamente teriam sido usadas para os ucranianos chegarem do lado de cá, né? Finalmente, hoje, na manhã do dia 12, os russos passaram a dizer que não tem chance de retomar Súdia, que vai demorar agora, porque até então eles estavam falando que não, que mandamos reforços, vamos retomar Súdia, estamos batalhando por Súdia e coisa e tal. Agora não, já está claro que os ucranianos estão controlando Súdia com muita facilidade. Súdia, vocês sabem, essa cidade. Aqui, o mapa aqui, esse mapa do liveuamap.com que eu uso aqui, ele é extremamente conservador, ele só marca quando está tomado, quando realmente tem certeza que está tomado, né? E vocês podem ver aqui que está bem amplo aqui essa área, realmente aumentou muito aqui a presença ucraniana, né? E até os russos já estão confirmando isso também, né? Tem informações dos russos dizendo que os ucranianos estão cavando trincheiras em Kursk, ou seja, que eles estão planejando ficar, né? É possível sim. Essa primeira entrada ucraniana aqui seria justamente para criar uma zona de segurança para outras expansões ucranianas por aqui. Faz todo sentido isso. Aqui mais reforços russos chegando na zona de batalha. Vocês podem ver aqui 2 caminhões, um já destruído aqui, e aí a gravação da destruição do segundo caminhão.
Então, mais russos mandando reforços e os reforços sendo destruídos ao chegarem ali na linha de frente, né? Aqui a gente tem uma informação dos russos, de um blogger militar russo, falando sobre o que os ucranianos podem estar fazendo aqui em Belitsia, em Giri, coisa e tal. E o que eles estão dizendo aqui é o seguinte, olha só, o vilarejo de Giri está localizado a 12 quilômetros de Belaia. Isso pode indicar que o inimigo no caso os ucranianos, estão tentando tomar Belaia com o objetivo de avançar em direção a Rakitny, ou Krasnaya e Aruga, de forma a chegar na retaguarda da nossa defesa na região de Belgorod. Então, repara só o que eles estão dizendo aqui, né? Lembra que aqui está o avanço russo em Kharkiv, né? Então, é com base em Belgorod aqui. Belgorod, eles podem estar tentando chegar aqui, ó, avançar aqui, justamente para chegar aqui na retaguarda do abastecimento da cidade de Belgorod e das tropas de Belgorod aqui, né? É lógico, você tem aqui outras estradas para o lado de cá, seria difícil cortar totalmente a região de Belgorod, mas repara que se você chegar aqui nessa retaguarda aqui, você cortar esse abastecimento por linha férrea, né? Que é essa linha pretinha aqui nesse mapa. E essa estrada aqui, você cortou 90% da capacidade russa de abastecer. E como a Rússia tem muita coisa em Belgorod e muitas tropas aqui também, vai matar completamente essa iniciativa russa aqui, né? Eles não teriam como manter essas tropas aqui abastecidas sem a linha de trem. E são duas linhas de trem, é essa que vem aqui e a outra que vem aqui. Ok, tá longe ainda, tá? Não estou dizendo que isso seria uma coisa que os ucranianos fariam amanhã ou depois de amanhã. Mas pode ser que esse seja o objetivo, é o que os caras estão dizendo aqui, esse pode ser o objetivo de chegar ali, né? E repare que a linha de defesa construída em Belgorod é muito mais poderosa do que em Kursk ou Briansk, então o inimigo não tem pressa de atacar ela de frente, né? Então é possível que ele tente chegar por trás dessa linha, cobrindo a fronteira ali entre Lipetsk e na direção de Liptsi e Zolochev, ou seja, é justamente essa direção aqui. Ele está querendo chegar nisso daqui de forma que isole Belgorod, né? Tá vendo? As linhas férreas que tem aqui são essas linhas pretas aqui, né? Então, tem uma que passa aqui, ó, que chega em Belgorod. Essa já está interrompida, os ucranianos já interromperam aqui, os russos já não conseguem abastecer Belgorod por aqui. Mas ainda tem essa outra aqui. Se eles chegarem, avançarem por aqui e chegarem nesse ponto aqui, eles cortam Belgorod completamente. Ainda tem abastecimento por rodovia, mas lembra, os russos são muito fortes em ferrovia, eles gostam muito de usar ferrovia. Talvez esse seja um dos objetivos aqui, né? Tem a usina nuclear de Kursk, que está aqui, está até mais perto do que esse objetivo aqui, mas qual que é o objetivo dos ucranianos, a gente não sabe. O Arthur Harry traz informação aqui de que ele entrou em contato com um soldado ucraniano que está ali em Kursk, mas ele disse que existe um ban de publicações, ou seja, não pode falar nada, não se pode publicar nada sobre a ofensiva, que faz todo o sentido do mundo. E aqui tem uma agência de notícias, né, um jornal, Cheka Ogpu. Tem vários órgãos que começam com esse VCHK aqui, que eles leem como Checa, porque é a origem desse termo lá atrás na história, né? E esse aqui é um desses coisas, e estão falando justamente sobre algumas informações que ele pode falar, por quê? Porque já foram publicadas pela Checa. A Checa é um órgão russo, né? É um órgão de inteligência russo, então se os russos já estão publicando isso, meio que ele pode falar aqui porque não tem problema, né? E aí ele está dizendo aqui que vários prédios de segurança em Súdia já não existem mais. Os ucranianos destruíram todas as delegacias de polícia, todos os órgãos de forças armadas que tinha na cidade, todo o controle da cidade já foi destruído, inclusive prédios administrativos também já foram danificados para não ter nada ali. O bombardeio, segundo os russos, foi muito forte, foi o maior da história e não sei o que lá, não sei se é verdade, né? Também isso aqui é coisa de propaganda, lembra, né? Súdia acabou ficando muita gente para trás porque foi pega de surpresa, mas em Korenevo, que é aquela outra cidade que os ucranianos estão tomando agora, teve mais tempo, então a cidade já foi evacuada, 90% das pessoas já saíram de Korenevo. Está aqui o esforço de evacuação russo dos civis, né, o pessoal saindo de lá. Residentes locais disseram a esse jornal que, ao contrário de reportes oficiais, que as forças armadas russas pararam o avanço das forças armadas ucranianas, na verdade isso não é verdade, eles continuam avançando, né? Continua havendo avanço dos ucranianos, aí lista várias cidades aqui, e também fala sobre a construção de trincheiras
pelos ucranianos, muitas estradas foram minadas pelos ucranianos, ou seja, os ucranianos têm um plano. Eles não chegaram lá para fazer uma raid de qualquer jeito, eles têm um plano para justamente se manter lá na oposição, né? Outra coisa que ele está falando aqui é que os ucranianos descobriram que nessas regiões de fronteira os russos não estavam usando equipamentos de rádio porque não funcionava, usavam celulares para comunicar, receber ordem, coisa e tal, estava todo mundo usando celular. Então os ucranianos, antes desse ataque, destruíram as torres de celular da cidade e os russos todos ficaram sem comunicação ali. A gente chegou a falar sobre isso nos primeiros dias, que a falta de comunicação foi um dos fatores que os russos colocaram para eles terem perdido nessa batalha aqui, para os ucranianos não conseguirem invadir tão facilmente. O que eles não falaram é que essa perda de comunicação foi destruir torres de celular, que é uma coisa pública, ou seja, os ucranianos usam equipamento de comunicação militar, os russos estavam usando celulares. Parece que o rádio que é fornecido para os russos pelas Forças Armadas é muito ruim, não funciona, está quebrado a maior parte do tempo, então eles preferem usar celular para comunicação, resolvido o problema, né? O Bandeira Fela está falando aqui que, apesar de Moscou estar falando que estão organizando a resistência, que vão fazer contra-ataques em Kursk e coisa e tal, até aqui todas as tentativas russas foram totalmente destruídas de contra-ataque, né? Seções inteiras de suas reservas foram aniquiladas, fundo na zona operacional, né, os comboios indo lá para a região para tentar suprir a falta de gente lá em Kursk, e acaba sendo destruído no meio do caminho, né? As forças russas estão no meio de uma confusão, incapazes de compreender a escala do desastre, né? Exatamente quando as nossas forças entraram em Kharkiv e Kherson no final de 2022. Está errado aqui, não é 2023, não, é 2022. E, curiosamente, é o que eu falo para você, né? O Syrskyi, que hoje é o general que comanda o exército ucraniano, foi o general que, na época, foi responsável pela contraofensiva de Kharkiv, que retomou boa parte de Kharkiv lá em 2022, né? Realmente impressionante. E segundo contam relatos na época, muita gente não queria fazer, achava que era errado, que não dava, que não ia dar certo e coisa e tal. Ele bancou a operação, falei, não, vamos fazer que vai dar certo e coisa e tal, e deu muito certo, né? Os ucranianos retomaram todo o oblast de Kharkiv. Agora, recentemente, os russos tornaram a invadir um pedacinho ali, mas um pedacinho pequeno. Para quem não lembra, até meados de 2022, toda essa área aqui, inclusive essa área que está ocupada hoje, mas até bem perto da cidade de Kharkiv aqui, vindo por aqui, até a cidade de Balaklia, essa cidadezinha aqui, ó, toda essa área aqui, ó, estava tomada pelos russos. Tudo isso daqui era tomado pelos russos. Os ucranianos fizeram uma grande contraofensiva, retomaram tudo aqui. Procura o vídeo meu do dia 7 de setembro de 2022, né? Justamente o dia que teve essa contraofensiva aqui, foi uma contraofensiva com muito sucesso. E olha só que coisa curiosa, né? Isso aqui é um ucraniano falando com duas moradoras locais, elas pediram carona para ele. Aí ele falou, não posso dar carona porque eu tô cheio de munição aqui, mas vocês falam ucraniano. As moças estavam falando ucraniano com ele, as senhoras estavam falando ucraniano com ele. Kursk já foi parte da Ucrânia, tá? É que no acordo de 1991, Kursk ficou para a Rússia, não tem problema, mas já foi parte da Ucrânia, Kursk, né? Então aqui as velhinhas falando ucraniano com soldados ucranianos. Na boa, sem problema, eu tô para te dizer que se a Ucrânia quiser fazer um plebiscito ali, consegue, né? Muita gente fala ucraniano em Kursk, e afinal, se a desculpa vale para os russos, né, que pode invadir porque tem gente que fala russo ali, essa desculpa é idiota, é lógico, né? Senão Portugal podia invadir o Brasil, né? Falamos português aqui no Brasil, então pode invadir? Não tem lógica isso daí, né? Da mesma forma, não tem lógica esse negócio do russo invadir a Ucrânia porque o pessoal fala russo na Ucrânia, né? Mas, se fosse válido, a Ucrânia está justificada em invadir Kursk também, porque lá o pessoal fala ucraniano, né? Eu vou ter que tampar as imagens aqui porque o YouTube não permite mostrar prisioneiro de guerra, eu não sabia disso. Alguns vídeos meus ficaram amarelos, perdi monetização, por mostrar prisioneiro de guerra. É proibido, não pode mostrar, né? Então vocês vão ver tudo embaçado aqui por conta disso, né? Eu vou tentar botar esses links todos depois na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver os prisioneiros, mas é só prisioneiro de guerra, não tem nada de impactante aqui, né? E isso daqui é uma companhia de soldados russos tomados aqui, ó. O pessoal aqui, o russo todo chateado, né? Pô, garotos de menos de 20 anos, que é muito ferrado isso, né? Os garotos russos ajoelhando na frente de um ucraniano. Eu nunca imaginei na minha vida que eu viria isso, né? Que vergonha, eu não sei o que lá, como nós vamos sair disso e coisa e tal.
Eu vou te falar um negócio, é o que eu falo, é a propaganda russa, ela tenta colocar os russos como tão superiores aos ucranianos e coisa e tal, que quando o cara ele tem um choque de realidade, quando ele chega e vê um negócio desse, tem um choque de realidade, né? Aqui, mais prisioneiros de guerra sendo carregados aqui num blindado ucraniano para serem levados para a Ucrânia. Aqui, um drone que está falando para os russos se renderem, né? Podem se render, coisa e tal, evitem morrer à toa e coisa e tal, podem se render, e explicando como que as pessoas devem se render. E está funcionando, os russos estão se rendendo em grandes números, né? Aí aqui tem uma parte dos Kadyrovitas, né? O pessoal do Armat, que foi capturado ali, que são prisioneiros de guerra agora. Esse cara aqui usando uma jaqueta que dizem que é cara pra caramba, né? Eu não conheço, não entendo nada disso, mas o pessoal tá falando que é caro pra caramba. Tá aqui um monte de Kadyrovita aqui. Deve ter uns 50 pelo menos aqui nesse grupo, né? Esse aqui são só os Kadyrovitas tomados, né? Esse outro aqui, ó, putz, cara, aqui, ó, mandaram pra linha de frente, fomos capturados. Aqui é um garoto um recruta, né, um conscrito russo que foi capturado, e ele falando aqui, pedindo ajuda para mamãe e papai. O garoto nasceu em 2003, meu amigo, 2003, mais novo que meu filho mais novo. Eu vou te falar um negócio, cara, que tristeza isso. Enfim, um absurdo a Rússia ter colocado conscritos na linha de frente, né? Porque, de novo, é linha de frente. Onde você tem fronteira ali entre a Rússia e a Ucrânia, pode ser linha de frente nativa, mas é linha de frente, né? E agora o garoto acabou prisioneiro de guerra, né? Vai ser trocado numa troca de prisioneiros de guerra, mas certamente vai passar um perrengue aqui, né? Aqui mais um monte de gente do 225, do batalhão 225 russo. Esse batalhão aqui, ele estava lá em Kharkiv, era um dos batalhões russos que estavam fazendo o ataque contra Kharkiv, e aí foi deslocado de lá para proteger Kursk, e os ucranianos já dizimaram eles todos, mataram um monte e capturaram um monte de gente do 225 também. Tá aqui mais um monte de gente. Aqui, ó, o problema que a Ucrânia tem nesse momento, a Ucrânia tem um problema logístico com o número de prisioneiros. É muita gente que foi capturada, centenas e centenas de prisioneiros, a maior parte são conscritos que se renderam sem nem lutar. E agora todos eles estão documentados com vídeo gravado e coisa e tal, transportados para campo de prisioneiros na Ucrânia. Mas foi tanto prisioneiro que foi feito nessa incursão em Kursk que a Ucrânia não estava preparada. O planejamento da Ucrânia foi muito bom, até aqui está um sucesso danado, mas esse aspecto eles não esperavam que iam conseguir fazer tantos prisioneiros ali, né? Aqui, ó, é justamente o comboio que foi enviado de Donetsk para Kursk. Então isso aqui é uma outra unidade que saiu lá de Donetsk em direção a Kursk. Então a gente está falando aqui, Donetsk, essa região aqui, né, ocupada temporariamente na Ucrânia, estão indo em direção a Kursk, ou seja, uma viagem longa, e evidentemente os ucranianos estão acompanhando isso com muita atenção, né? Vai dar uma festa bacana aqui, ó. Outra brigada que foi totalmente destruída, a 272 Regimento Motorizado de Rifle da Federação Russa, que foi retirado de Kharkiv em direção a Kursk, acabou se sujeitando a um ataque massivo por drones ucranianos durante a transferência. Várias dúzias de 200 que são mortos, né? E cerca de 100, 300 que são feridos. Vários tanques T-80 destruídos também, ou seja, mais um regimento da Federação Russa que foi destruído a caminho de Kursk, né? Esse tipo de movimento é sempre sensível numa guerra, né? Porque justamente você tem que fazer um grande deslocamento, esse deslocamento tem que passar por várias áreas, você arrisca passar numa área que o inimigo consegue te ver, e aí você ser atacado, né? Isso é certamente um dos objetivos dos ucranianos com isso daí. Além disso, os ucranianos estão fazendo aqui a conta dos comboios de trem. Repara os comboios de trem aqui que estão circulando. Isso aqui são trens, tá? Que estão avançando ali na direção de Donbás, justamente levando tropas em direção a Kursk, né? Os russos gostam muito de usar trens e eles são facilmente identificáveis aqui por foto aérea noturna, né? Certamente vão ter ajustes nisso daí ao longo do caminho, né? Dá para ver aqui em Druzhba, aqui em Donetsk, né? Justamente os trens parados aqui. Isso aqui é só uma coisa curiosa, né? Os russos botaram armadura reativa no para-brisa do carro deles aqui, da Kombi deles aqui, né? Eu vou te falar um negócio, é uma estupidez botar essa armadura reativa até na lataria disso daqui, né? Armadura reativa, para quem não sabe, é usada em tanques,
quando você tem uma blindagem muito grande do tanque, qual que é a ideia disso aqui? Isso aqui é um explosivo, isso aqui é uma carga explosiva. Quando um míssil vai atingir o seu tanque, ele atinge esse troço aqui, essa coisa explode, e como ele explode para todos os lados, ele empurra, ele anula um pouco a pressão do míssil entrando, de forma que a blindagem do tanque consegue resistir a esse tipo de coisa. Mas é fundamental você ter uma blindagem atrás disso daí. Por quê? Porque se você não tem uma blindagem, isso aqui vira uma carga explosiva na sua cara, né? Ou seja, agora, ao invés de ser uma coisa que vai te proteger do eventual míssil que está chegando, se isso daqui explodir, isso vai explodir na sua cara e jogar ainda um monte de fragmento de vidro na sua cara, né? Ou seja, é uma coisa totalmente idiota. Não se usa armadura reativa a menos que você tenha blindagem por trás, né? Ou seja, o que está fazendo aqui é que os russos ficam apavorados, querem alguma coisa para proteger, usam uma coisa meio que como um talismã. É um talismã, um objeto mágico que vai me proteger de tiros que vêm em direção a... Não, isso aqui é uma carga explosiva, isso vai explodir na sua cara. Isso vai piorar a situação se você for atacado, né? Enfim, só é engraçado isso daqui. Continuem fazendo isso, russos. Bom, aqui os ucranianos tomaram um tanque russo T-80 BVM fabricado em 2023. Ou seja, um tanque russo dos mais novos, em excelente condição técnica, com todo equipamento, toda a munição. Isso aqui foi tomado na cidade de Sudzha, lá no Oblast de Kursk, né? Então, excelente notícia, mais um tanquezinho aqui. Certamente é possível que os ucranianos nem vão usar isso daqui, vão levar isso para a retaguarda para estudar, para ver o que tem de equipamento e coisa e tal, para ter inteligência, né? E depois vão usar, evidentemente, né? O Sladkov, que é um propagandista russo, um blogger militar russo, está falando aqui que a Rússia e a Ucrânia estão jogando hóquei mecânico. Não é hóquei, é hóquei mecânico que ele fala aqui. É pebolim. Pebolim. Já viu o pebolim? Que você fica só avançando assim? Ele fala justamente que os russos tentam parar os ucranianos contornam as forças russas e atacam pela retaguarda. Então os russos estão totalmente sem saber o que fazer ali em Kursk, continuam perdendo feio ali, né? Aqui, um soldado ucraniano falou com o Financial Times, não foi identificada qual era a unidade dele, ele disse que saiu de Donetsk há uma semana e foi rotacionado ali para Kursk, e está dizendo que nós estamos indo muito mais fundo ali em Kursk, né? A Ucrânia ainda tem a vantagem ali, apesar da Rússia estar trazendo reforços, segundo ele disse ali, ou seja, o ponto todo aqui os ucranianos continuam avançando ali em Kursk, né? Aqui um canal russo falando que, olha só, tem informação de que o inimigo, grupos de sabotagem do inimigo estão usando tanques russos, né, tanques deles capturados, para se passar por russos e fazer ataques na retaguarda. Eu já falei para vocês que os ucranianos conseguem fazer isso muito fácil, porque eles falam russo muito bem, né? E podem perfeitamente pegar tanques russos e fingir que são russos e fazer ataques na retaguarda, né? Aí você pode pensar assim, mas poxa, por que os ucranianos estão divulgando isso e coisa e tal? Afinal, está entregando o segredo deles, né? Que eles estão fazendo isso em segredo, pô, porque... Não, na verdade isso aqui é bom, porque no final das contas vai fazer com que agora tudo quanto é russo questione qualquer outro russo. Vai achar que o outro russo é ucraniano também. Então isso aqui é excelente, tem que deixar os russos assustados mesmo desse jeito, preocupados, sem ter certeza se o outro lado é russo, se é ucraniano e coisa e tal. É a melhor situação para os ucranianos ali, né? Lembra, os ucranianos falam russo, os russos não falam ucraniano, né? Tirando as vovós, né? As velhinhas lá que a gente viu lá, né? Mas é o pessoal mais velho que fala ucraniano da época, que aquilo ali era parte da Ucrânia, lá em 1916, antes da Revolução Comunista, né? Antes da Ucrânia ser absorvida pela União Soviética, né? Bom, a gente tem informação aqui do canal Reporting from Ukraine, muito bacana, um vídeo dele falando sobre Kursk, em que ele fala justamente as estratégias que os ucranianos usaram para avançar aqui, né? Eu não vou tocar o vídeo dele todo, até para vocês irem lá no canal deles, ver o vídeo dele, muito bacana o vídeo dele. Tem o Boletim da Ucrânia aqui no Brasil também em português, traduzido para o português desse canal aqui, e o cara que faz esse canal, ele mora em Mykolaiv, é um ucraniano, então ele tem cooperação com o pessoal das Forças Armadas ucranianas, ele não vai divulgar informação se não for permitido, né? Mas aí ele está explicando aqui justamente como é que foi o processo. Os ucranianos entraram com grupos de sabotagem primeiro e atacaram fora das linhas defensivas aqui, né? Fora dos grandes postos de passagem, aí atacaram os postos de passagem pela retaguarda, e aí liberaram o tráfego, e aí entrou a tropa toda por trás aqui. Foi assim que foi o avanço ali na região. Tomaram Sudzha,
tomaram essas outras cidades aqui para proteger o flanco norte do ataque, depois tomaram outras cidades também ao sul aqui para proteger o flanco sul desse ataque, né? E agora que estão com o sul, já estão expandindo para mais lugares aqui. Essa é a estratégia, né? Estão cada vez expandindo mais aqui. Muito bacana o vídeo. Bom, falando sobre a linha de frente lá em Donetsk, né? Olha só, apareceu um monte de unidade ucraniana ali na região de Ocheretny. Olha que coisa, hein? Aqui, vocês lembram aqui, ó, essa região aqui, né? Ocheretny, Progress, essa cidadezinha aqui. Os russos tiveram 2 grandes breakthroughs aqui, um breakthrough em Ocheretny, conseguiram tomar essa área, os ucranianos reagruparam aqui nessa linha defensiva aqui no rio, em Progress, mas aí os russos conseguiram também furar aqui e tomar essa região toda aqui. Só que agora o que o pessoal está dizendo aqui é que apareceu um monte de tropa ucraniana aqui na região. E a dúvida é, será que foi uma armadilha ucraniana? Será que os ucranianos deixaram os russos avançar aqui para poder pegar eles desprevenidos nessa região, né? Pode ser que a gente veja alguma novidade aqui nessa área nos próximos dias, né? Como a gente falou, já está tendo menos avanço russo ali, até devido às reservas que foram retiradas dali para atender Kursk, né? Bom, o Poulet Volant traz aqui mais um monte de área tomada pelos ucranianos aqui na ofensiva em Kursk. Essa área amarela toda aqui, ó, mais 157 km² de ontem para hoje, incluindo a cidade de Súdia completamente, mais um monte de cidades aqui. Fala também sobre os reforços russos que chegaram aqui, e isso daqui é uma coisa interessante, porque, repara, os reforços russos estão aqui, ó, e a gente sabe que os ucranianos estão em Giri, que está aqui, ó. Cara, como é que essa conta, qual é a lógica disso aqui? Será que os ucranianos vieram aqui por baixo para chegar em Giri, ou vieram aqui pela fronteira com Belgorod? É uma coisa que a gente vai ter que saber, vai descobrir mais adiante como é que foi isso daqui, né? Enfim, continuam os ucranianos avançando muito aqui na região. Aqui, um pequeno avanço aqui em Novoselivsk, mas nada significativo aqui em Svatov. Uma coisa aqui que eu tinha avisado para vocês que iria acontecer, né? Aqui em Toretsk e New York, eu falei para vocês, estava insustentável esse bolsão ucraniano aqui, os ucranianos teriam que sair aqui de New York, teriam que abandonar essa região aqui, e de fato parece que foi isso que eles fizeram. Né, abandonaram de forma coordenada, de forma tranquila, então os russos avançaram bastante aqui, 11 km², mas de qualquer forma era necessário isso, né? O avanço russo aqui em New York meio que forçou os ucranianos a isso, né? Esses avanços russos aqui, como eu falei para vocês, não é que sejam bons, evidentemente, são preocupantes e coisa e tal, mas foi uma escolha deliberada dos ucranianos, poupar esforços para uma ofensiva em que eles consigam fazer alguma coisa de fato, não ficar lutando por cada cidadezinha na linha de frente, que isso não ia levar a nada, né? Aqui também, perto de Vuhledar, também nenhuma mudança aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra explica aqui que esse ataque ucraniano ali em Kursk, certamente um dos objetivos foi direcionar tropas, né? O comando russo agora tem um problema. Não apenas ele tem que botar reforços ali em Kursk para tentar conter os ucranianos e tentar retomar a área, como ele tem que agora considerar toda a fronteira como uma possível linha de frente, né? Ou seja, essa área toda aqui que está inativa, né? Os russos vão ter que botar reforços nela toda aqui. Eles estavam contentes botando só conscritos ali, gente sem experiência, vão ter que dar um jeito de repovoar essa área toda aqui. Ficou bem mais arriscado para os russos isso daqui, né? Outra coisa que eles mencionam aqui que é muito interessante é o seguinte, vocês lembram que essa operação só está sendo possível porque a Ucrânia agora tem autorização dos Estados Unidos e da Europa para usar armas no território russo, né? A gente já viu vários tiros de HIMARS, vários usos de HIMARS e outras armas aqui nessa região. Lembra que isso foi possível devido justamente à invasão de Kharkiv aqui. Os russos fizeram essa invasão aqui que não deu em nada para eles, ficaram parados aqui muito longe da cidade de Kharkiv. E só que com isso os ucranianos conseguiram a licença americana e europeia de usar as armas no território russo, né, perto de Kharkiv. E Kursk é perto de Kharkiv, aqui essa região toda é perto de Kharkiv. Então estão usando com muita facilidade as armas aqui, né. Bom, isso daqui foi um vídeo que tem um monte de gente falando que foi ucranianos derrubando drone russo, ou russo derrubando drone ucraniano. Não sei quem que está falando a verdade, se é um russo derrubando drone ucraniano ou um ucraniano derrubando drone russo, mas a verdade é que foi um senhor tiro aqui. O pessoal estava num blindado, viu o drone chegando,
apontou a arma e deu um tiro e cara, esse tiro é muito difícil de fazer, tá? O veículo dele está andando, então está em movimento, né? Certamente balançando e coisa e tal. E o cara apontou o tiro e atingiu o drone. Foi um senhor tiro, independente de quem tenha feito. Não muda nada isso, só curiosidade mesmo, né? Mas se os russos conseguiram destruir esse drone ucraniano, o resto continua muito mal, né? Esse daqui é um vídeo de um Kadirovita falando que eles não fugiram, não, que não teve isso, não sei o que lá, que eu tô cansado do pessoal dizer que a culpa é do Arkhmat, que não foi especulações sobre as unidades de Arkhmat, coisa e tal. Não, nós somos tropas de elite, quando a gente foge é um movimento coordenado, específico, enfim. Estão tendo que responder, porque lembra, tem gente falando que eles fizeram um acordo com os ucranianos, ou seja, desconfiando que eles, para se poupar, deixaram os ucranianos entrar, né? Bom, as ferrovias na Rússia continuam sofrendo muitos descarrilamentos, muitos problemas com as ferrovias, tende a piorar daqui para frente. E o Volodymyr Demchenko aqui fala sobre... Você deve ter notado que várias vezes os russos falam sobre poloneses quando estão falando do exército ucraniano, né? Se não fôssemos nós, seriam os poloneses lutando com eles, né? Isso mostra duas coisas. Primeiro, que a língua ucraniana é tão diferente para um russo que ele não consegue distinguir ela do polonês, né? Realmente faz sentido. O ucraniano é muito diferente do russo, embora use caracteres cirílicos, a pronúncia é muito diferente, toda a estrutura da linguagem é diferente, né? Eles simplesmente não conseguem aceitar o fato que estão sendo derrotados pelos ucranianos, que eles consideram sub-humanos, né? É aquilo que eu falo para vocês, a propaganda russa é muito forte, dizer que os ucranianos são sub-humanos e coisa e tal, mas não, estão perdendo para os ucranianos mesmo, as tropas são ucranianas, não tem nada de OTAN, não tem nada de Polônia, não tem nada de França, é a Ucrânia mesmo que está ganhando dos russos ali em Kursk. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.